Oi, gente, boa noite. Olá, Olá, boa noite. boa noite, professoras. Olá. Nós olá, boa noite. vamos dar início a mais uma live da educação, com o objetivo de contribuir de alguma maneira, né, para a comunidade escolar. E a nossa live de hoje tem esse tema aqui, ó, contribuições da psicopedagogia em tempos de pandemia. Nossa live está acessível em Libras. A professora Ludmila Faria está traduzindo a nossa live em Libras. Só que ao vivo tem esse problema. A Ludmila não está me escutando nesse momento. Tá, voltou. Isso. Eu estou falando para o público que a nossa live está acessível em Libras, através do curso Libras em Foco, da professora Ludmila Faria. Já quero agradecer a presença dos nossos convidados aqui, já estamos com alguns boa noites aqui. Bruna Pereira, Simone Bandeira. Boa noite, ó, Ludmila, já tem aí, ó, arrasa aí, Lud. Então vamos lá, gente. Eu vou passar a palavra agora para as nossas convidadas, as nossas professoras que gentilmente aceitaram o convite. Vou passar a palavra agora para a minha colega de trabalho, a Camila Reis. Oi, Camila, boa noite. Olá, boa noite, Ayla, boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Espero que seja de muita troca, né? Eu tenho certeza que vai ter muita aprendizagem. Como a Ayla já falou, me chamo Camila Reis. Eu sou pedagoga com especialização em psicopedagogia e educação inclusiva. Eu atuo como professora na Sala de Recursos Multifuncionais no município de Macaé e Casimiro de Abreu, e também atendo em uma clínica aqui em Casimiro de Abreu como psicopedagoga. Obrigada, Camila, pela participação. Quem está com a gente online aí na live, já são 14 pessoas. Está tendo algum problema de áudio? Vocês estão ouvindo bem a gente? Está todo mundo ouvindo? Quem estiver online puder dar um ok aqui que está escutando, legal. E eu estou recebendo um retorno. Eu estou ouvindo duas coisas. Eu acho que se alguém tiver para baixar. Ah, tá. Então vamos lá. Pelo Face junto para baixar o som do Face e ficar som. Então pode ser que seja isso. Eu até saí do meu Face aqui que estava conectado no Note, aqui saí para não dar essa interferência. Acho que agora melhorou, né? Então vamos lá. Agora eu vou passar a palavra. Oi. Eu estou te ouvindo pelo Face. E tem um tempo de escuta. Tá, então esse retorno que a gente está ouvindo é pelo Face de Virgínia. Eu acho que ficou. Eu consigo te ouvir perfeitamente pelo Face e pelo meu vídeo que eu não estou ouvindo tão bem. Então, vai ter um tempo diferenciado. Tá, tudo bem. Primeiro, eu quero agradecer a vocês, agradecer por essa troca nesse momento, né? Eu sou pedagoga, alfabetizadora, trabalho na rede municipal de Rio Bonito, na sala de recursos, e trabalho como psicopedagoga no espaço particular Raízes, Centro Integrado Raízes. Eu tenho há 13 anos e eu acho que a contribuição nossa hoje é essa troca que a gente vai fazer e esse desafio que eu vou ter de estar conversando com vocês com esses problemas técnicos. E eu peço às amigas, se eu não conseguir ouvir, eu abro para vocês e leio os
comentários e tento interagir, ok? Tá joia, Virgínia. A gente vai seguir com alguns problemas tecnológicos, mas o importante é a gente estar trocando um pouquinho de informação com o público, né? Agora eu vou passar a palavra para a minha amiga também, mais uma professora, a Camille Frois, que vai falar um pouquinho agora sobre o trabalho dela. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar com vocês, com todos vocês, aí, professoras lindas, minha ex-coordenadora Virgínia, de escola, de tempo de escola, isso é muito bom. O tempo que eu estudava, maravilhoso. Então, eu sou pedagoga formada pela Unirio e especializada em neuropsicopedagogia. Eu trabalho no 5º ano do ensino fundamental e também como psicopedagoga do CIAS, ambos do município de Tanguá. Tá? Então é um prazer estar aqui tendo essa troca maravilhosa. Obrigada, Camille. Então agora nós vamos assim para a nossa primeira pergunta, né? E na live passada, muitas dúvidas que nós não tivemos a oportunidade de responder, porque a live foi muito grande, foi a nossa primeira live, foi uma novidade, um desafio, um medo, uma ansiedadezinha no coração de cada um. Então, a gente hoje vai tentar fazer uma live mais curtinha, tentar interagir com o público, né? Mas eu já vou passar agora para as meninas a nossa primeira pergunta, né? Nós estamos nesse momento agora de ausência dos atendimentos, nesse atual momento escolar, né? Todos os atendimentos estão suspensos, de alguma maneira, sim ou não. Vocês vão estar falando isso para a gente, né? Eu quero saber de vocês como essa ausência de atendimento atrapalha o aluno, né? Como interfere nesse aprendizado? Vou começar com a Camila Reis. Bom, então, os alunos, assim, estão fora do atendimento, né? Porque a gente, vamos falar de um aluno que tem um TDAH, um aluno com algum tipo de deficiência, né? Que faça uma terapia e nesse momento ele está fora da escola. E isso vem trazendo, né, grande ansiedade para os pais, preocupados com o conteúdo que vai perder, preocupado com a interação, que de fato, né, eles não vão conseguir alcançar sempre, né? Eu busco pensar em outro viés, né? O que eles estão aprendendo, né? Hoje os alunos estão tendo a oportunidade de aprender outros tipos de habilidade, de aprender comportamentos, né? Que eles vão estar usando lá no retorno das aulas, né? Então eu acho, mesmo tendo essa perda, né, significativa, eu sei que as escolas, eu tenho acompanhado, as escolas estão fazendo das tripas coração para poder dar um atendimento de qualidade para os alunos, alguns estão fazendo videoaulas, tem professor fazendo a mais do que deveria, né? Porém, a gente sabe que o nosso país é um país de desigualdades, né? E a gente sabe que não vai conseguir alcançar todo mundo, mas está tendo aí também uma troca, né? A família está podendo ensinar coisas que antes não poderia ensinar. Não tinha tempo para isso, né? É verdade. Obrigada, Camila. Camille, o que você pode contribuir com a gente sobre essa ausência dos atendimentos, o que tem acontecido com os alunos? Então, vou falar de um modo geral, porque eu sou professora também professora regente. Não é a mesma coisa de estar de férias, né, gente? A gente tem que pensar que nos nossos alunos e nossos pacientes, eles não vão voltar de férias, né? Eles vão voltar de um isolamento social, de uma pandemia, né? De uma situação, assim, inusitada e bem mais difícil. Então, a gente não sabe o que eles estão vivenciando dentro de casa, né? O que eles estão à mercê, né, violência doméstica, outros que perderam parentes para a pandemia também, que a gente vai ter que trabalhar com essa realidade, né, de alguns perderam parentes. Então, assim,
o professor vai ter que ter um olhar diferenciado, o educador vai ter que ter um olhar diferenciado, um olhar que abrange até meio que entenda o que a sua clientela passou, o que aconteceu, o que aconteceu com esse aluno, né? E adaptar esses conteúdos de uma forma que seja bem trabalhados e, assim, o essencial para aquele tempo, porque a gente não sabe até quanto tempo a gente vai ficar em isolamento social, né? Então, assim, afeta no processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe que é necessário ter essa troca para a aprendizagem ser bacana, ter essa troca de professor, de aluno, do ambiente escolar. Então, a gente sabe que nossos alunos assim, estão perdendo isso. Essas aulas online são bacanas de fazer, mas a gente sabe que é um complemento. A gente sabe que a gente necessita do ambiente escolar para ter assim, umas trocas mais eficientes, uma aprendizagem significativa. Então, assim, está sendo difícil e vai ser muito mais quando a gente voltar. Então, nós temos que estar todos preparados para enfrentar isso aí, mas assim, com a cabeça aberta e para receber esses alunos que ficaram em isolamento social. Obrigada, Camila. Virginia, como você pode contribuir para a gente? Do ambiente escolar, para ter umas trocas mais eficientes, mais atividade significativa. Então, assim, está sendo difícil e vai ser muito mais quando a gente voltar. Então, nós temos que estar preparados para enfrentar isso aí, mas assim, com a cabeça aberta e para receber esses alunos. O áudio para a Virgínia demora, gente, porque ela está escutando pelo Facebook. Você pode contribuir com a gente. Agora que chegou. Então, pessoal, vou lembrar da semana passada. Vou dar um retorno aí da semana passada, quando a gente falava, vocês colocaram muito bem, desse momento diferente que a gente está passando. Vamos lembrar de Vygotsky, que ele diz que nós somos seres sociais e históricos, né? Então, a gente está vivendo de uma forma única. Voltar um pouquinho a o que a gente tem de aprendizado disso tudo e o que vai carregar conosco por um bom tempo, né? As crianças, em tempo de inverno, quando nascem em tempo invernoso, né? Eles ficam mais tempo com a família. Então, são crianças que crescem de forma mais segura. Eu acho que é isso que a gente tem aí de aprendizado. Essas crianças, mesmo nos dias de hoje, onde a gente fala que a tecnologia toma o tempo, tal, a gente voltou e viu que essas crianças agora precisam aprofundar esses laços para chegar inteira. Isso que a Camila falou dos lutos, e de tudo que vai viver. O mundo está tendo uma gestação, né? A gente está nessa parada para renascer aí. Então, eu acho que é isso que as crianças, o que a gente leva de aprendizado é isso. E o AEE, como que vai ser? Como que a gente está vivendo isso da sala de recursos? Os atendimentos não estão acontecendo, mas ou online, ou o contato com os pais, essas tripas coração, né, que a gente está vivendo aí, que a Camila Reis falou, a gente está desejando que seja resolvido da melhor maneira possível. Embora amplie a desigualdade, sim, porque tem escolas que têm muito mais estrutura que nós na rede pública. Mas não é impossível, né? Então, de que maneira a gente vai fazendo? Criando os nossos projetos, tentando esse contato com as crianças e trabalhando momentos, né? Como ela se vê. Depois eu vou dar até umas sugestões de atividades assim,
que eu estou realizando, assim, da janela para o mundo. Eu resolvi trabalhar com as crianças a partir dos vídeos do Lona na Lua, do Zeca Novaes, Eu no Mundo, falando nos nós no mundo. Os nós que o mundo está, com duplo sentido, né? E nós, como pessoa, como seres humanos, que temos que ser melhores. Então, eu acho que... Eu não ouço você dar a parada, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Então tá. Obrigada, Virginia. A gente vai falar um pouquinho sobre o TDAH. Mas antes da gente falar sobre o TDAH, sobre a primeira pergunta sobre o TDAH, a Camila Reis vai falar um pouquinho para a gente o que é o TDAH e quais são os tipos de TDAH. O Manual Estatístico de Transtornos Mentais traz os critérios sobre o TDAH, né? É o DSM-5, é um manual que é um manual americano, tem mais de 60 anos e essa quinta edição demorou 12 anos para ser produzida e passou pelo critério de muitos médicos, muitos terapeutas, inclusive de pacientes também, das famílias, deram esse feedback sobre o manual. E o manual traz para a gente o que é o TDAH e quais são os tipos de TDAH. Então, Camila, explica para a gente o que é o TDAH e quais são os tipos de TDAH. Tá, eu vou tirar o fone aqui, porque tá dando retorno, né? Isso tá me atrapalhando. Vamos lá. Falar assim de uma forma que todas as pessoas que estão ouvindo a gente possam entender. É o transtorno neurobiológico que aparece na infância e segue com o indivíduo até o final da sua vida. Ele tem 3 sintomas básicos, que é a impulsividade, a hiperatividade e a desatenção. Sendo a desatenção um critério, assim, um ponto X, né, para o diagnóstico. A gente chama dessa desatenção de instabilidade atencional. Por que instabilidade? Porque, ora, o indivíduo está muito concentrado, com hiperfoco naquilo que ele está fazendo, uma coisa que ele gosta de fazer, uma coisa que ele sente prazer naquilo, né? Então ele fica focado durante muito tempo e, ora, ele fica completamente sem atenção, completamente desatento, porque talvez aquela atividade que ele vai fazer naquele momento não vai trazer um rápido, trazer uma alegria, uma satisfação, então ele é desatento e exclui, né? Essa coisa mental, né? As pessoas falam, fulaninho tá no mundo da lua, né? A gente chama isso em TDAH. Tá no mundo da lua. E realmente, às vezes ele tá no mundo da lua em outros mundos, porque ele tem uma quantidade de pensamento muito grande, né? São muitos pensamentos numa velocidade muito grande. É como se estivesse trabalhando acima, né, da velocidade normal. Vou dar aqui algumas características de sintomas, né? Que desatenção, que é perder a concentração por qualquer coisa, um barulho, a borboleta, o passarinho que pousou no telhado, uma desordem diária. Tirar que tá bom. A impulsividade, que é sair atropelando todo mundo antes das respostas, das perguntas serem feitas. Essa coisa de comer muito também. A hiperatividade, que é o mexe-mexe, aquela criança que não para quieta, né, que pega uma coisa, pega a outra, mas depois não está brincando com nada. Então, isso é o TDAH. E detalhe, essas características, às vezes, se confundem com outros transtornos, né? Então, assim, a criança é TDAH em todos os espaços, não é só na escola, né? Ela é TDAH na igreja, todos os espaços. Entendi. Bem esclarecidinho para a gente. Eu já vou deixar a palavra com a Camila, porque a gente vai fazer agora uma pergunta relacionada ao TDAH, né? Como
ajudar meu filho com TDAH nas atividades escolares que agora são realizadas em casa? E como ajudar os estudantes com algum tipo de deficiência? A gente vai falar do TDAH, né? Como ajudar esse estudante com TDAH, visto que as atividades agora estão realizadas em casa. Mas se vocês quiserem citar também algum estudante com deficiência que sirva também de exemplo, também podem ficar à vontade. Camila pode falar para a gente, pode começar então. Então vamos lá. O que eu vou falar para vocês não serve só para um aluno com TDAH, né? Ou com algum tipo de deficiência. Porque a inclusão ela é tão incrível que quando a gente se coloca, né, com a vontade de adaptar algum conteúdo, adaptar alguma atividade, todas as crianças são beneficiadas. Então, isso serve para o TDAH, para o disléxico, para o típico, para todos eles. Tá? Primeira coisa que a gente precisa ter é rotina. Atividades que a gente repete também, né, deliberadamente. Então, assim, para planejar as atividades, se não está dando certo, a gente vai sentar e a gente vai corrigir, a gente vai pensar em outra estratégia para poder isso dar certo. E quando a gente fala em rotina, às vezes as pessoas ficam assim, mas vai ficar igual um robozinho, fulano tem que ficar igual um robozinho. Não. Mesmo com a rotina, ele segue sendo criança. Então vai ter momentos que não vai dar muito certo, que ele vai fazer outras coisas, vai querer burlar, porque é criança, né? Então a gente tem que ter esse parâmetro. A gente tem que fazer a rotina sim, mas respeitando essa criança. É interessante que ela participe e entenda esse processo, né? A rotina, para ela ser uma figurativa. Porque senão ela vai ficar igual um robozinho mesmo, ela vai ficar sem entender por que ela tem que sentar ali para estudar naquele horário, né? Por que ela tem que fazer aquela outra atividade naquele horário. Então é bom que ela seja um agente, né, de todo o processo, de tudo que está acontecendo. Uma outra forma de ajudar, que essa é uma questão que tem me preocupado muito, é a questão do sono. Nossos jovens, nossas crianças estão assim com o sono totalmente bagunçado, né? E a gente sabe que criança que não dorme direito não aprende. É necessário um sono de qualidade e uma quantidade também efetiva, né? Porque, assim, durante o sono, nosso cérebro faz processos que privilegiam a aprendizagem, né? As memórias se consolidam, faz uma limpeza, uma faxina daquilo que não serve. A criança não dorme direito, se esse com êxito, isso vai atrapalhar na aprendizagem, vai atrapalhar no comportamento no outro dia, né? Vai ter uma série de prejuízos. Então, assim, se a gente focar numa rotina e na qualidade do sono, a gente já vai estar contribuindo pra caramba com nossos filhos em casa. Tá bom, Camila, obrigada. Camille, como que eu posso ajudar o meu filho com TDAH nas atividades que agora estão sendo realizadas em casa? Então, eu vou corroborando o que a Camila falou, né? A gente fala em planejamento. Quando a gente fala com alunos ou pacientes ou filhos com TDAH, a gente fala realmente no planejamento, né? No planejamento diário. Até uma consulta médica, isso tem que entrar no planejamento. Ele tem que entender que aquilo ali, ele tem que ser feito, aquela tarefa tem que ser realizada. E o pai tem que entender também que ele tem o tempo dele de realização. Pode ser alguns minutos, pode ser algumas horas, ele tem o tempo dele, né? E o que acontece? Às vezes, o paciente, o aluno com TDAH, eles retêm mais os conteúdos e aprendem melhor se movimentando. Então, se seu filho quer se movimentar na hora de aprender, andar para um lado para o outro, e você lá conversando com ele, fazendo essa troca de conhecimento, deixa sim. Isso não é só no momento de pandemia, não. Isso aí é no geral. Ele aprende mais, o lado frontal do cérebro ele é estimulado, a neurociência explica isso, ele é estimulado quando a gente se movimenta. Então, quando a pessoa com o TDAH
se movimenta, esses conhecimentos se retêm mais facilmente. O bacana é usar também o quê? Estímulos visuais, sonoros, coisas que ele se interesse assim, bastante. Também é bacana usar o quê? Recompensa. Olha, você vai fazer essa atividade, vamos se concentrar, e aí você vai poder fazer aquilo que você gosta de fazer. Vamos jogar um futebol ali fora, vamos um videogame, vamos usar o celular, mas vamos se concentrar aqui 1 minutinho, 2 minutinhos para a gente realizar essa atividade aqui, ok? E se não fizer, tem que ser dura. Fala, não, peraí, se você não fizer aqui comigo, não tiver essa atençãozinha aqui, não vai ter aquilo que a gente combinou. Então, assim, essa rotina tem que ser muito clara para esse aluno, para o seu filho, e para ele conseguir exercitar isso e conseguir realizar as atividades diárias, não só as de conteúdo, diárias mesmo. Acordar, escovar os dentes, almoçar, tudo bonitinho, um planejamento para ele conseguir acompanhar e sair, né? Bacana. É claro que, como Camila falou, uma hora ou outra, sair aí da rotina do que a gente está planejando, mas isso é muito interessante para o paciente com o TDAH. Obrigada, Camila. Virginia, o que você tem para ajudar a gente nessa questão? Então, Ayla, eu fiz algumas anotações aqui das meninas que eu achei bem interessante. A questão da rotina entra no planejamento, que é necessário para tudo. Depois da pandemia, o pós-pandemia, vai nos trazer de aprendizado que a gente não pode ser mais deixa a vida nos levar. A gente precisa de rotina, de um roteiro, planejamento, até para que tudo fique mais leve, né? Então, a gente vai pontuar as coisas que nós temos que fazer sem ser hóspede do planeta, fazendo parte dele. Então, fazer parte da rotina da casa. Não é uma ajudinha mais. Eu vou pedir meu filho para me ajudar. Meu marido vai ajudar nisso. Não, ele faz parte da casa. É mútuo aquele fazer ali. Então, é necessário que a gente carregue com isso com a gente para o nosso tempo render e a gente sobreviver ao dia a dia de forma mais leve. Isso é um crescimento nosso, um desenvolvimento. A outra questão, essa questão do dormir é uma coisa que me chama a atenção há muito tempo. A quantidade de crianças que não rendem, que trazem consigo esses impedimentos na aprendizagem por conta do sono todo. A gente sabe que a gente está vivendo um momento diferente. Eu fico muito preocupada em pesar, né, e começar a falar, olha, aos pais, vocês têm que fazer rotina, vocês têm que criar isso, criar aquilo, e eles ficarem sobrecarregados, falar, gente, eu vou enlouquecer. Não. É ir fazendo aos poucos, para quando acordar lá na frente, renascer, né, que eu falo lá na frente, tá reorganizado. E a gente precisa disso nesse dormir, até por conta das sinapses, né? Não acontece, se a gente não tiver um descanso, não acontece as sinapses, os fiozinhos não batem lá. Então, por isso a dificuldade de aprendizagem. Eu não gosto nem de falar muito esse termo de dificuldade de aprendizagem. Eu uso sempre impedimento, né? Eu aprendi isso com a professora Gisele Vairo, que eu tenho algumas dificuldades e carrego comigo ao longo da minha vida, porque eu chamei de dificuldade um dia. Então, quando a gente fala em impedimento, a gente tenta resolver esse impedimento e sai dali com menos peso nesse fazer nosso do dia a dia, né? Então, o que a gente vai carregar aí de feito?
É trazer para o nosso atendente uma responsabilidade de todos, do pai, da mãe, do irmão e de quem está dentro de casa, né? De um respeito maior por tudo que está sendo feito. E aí que vem, sabe, a grande sacada, que antes era tudo feito na correria, agora dá tempo, porque como a gente falava que não tinha tempo, agora a gente tem. Então, aí, assim, quem é proativo continua fazendo, porque quando não dava certo, quem não dava certo antes não vai dar agora. Então, precisa se resolver, precisa se ter essa libertação aí, né? Então, qual é o nosso fazer agora para acertar no tempo? O que a gente vai fazer de pleno, né? Dentro da casa, de acerto, de não deixar mais nada para depois. E assim a gente vai construindo essa criança também dentro de casa, o que a gente sempre pedia tanto, né? Então, agora a gente vai ter esse momento de pontuar tudo. Eu sempre trabalhei com esse roteiro que eu chamo de uma educação negociável, né? Porque a educação é prévia, então você negocia. Isso que a Camille falou foi ótimo. Da gente estar conversando com as crianças o que a gente vai fazer. Olha, por conta do celular, muitas vezes, a gente nunca explicou o que a criança ia fazer. Né? Então, já está pronto, vamos sair. E nem dizia que agora existe esse tempo. Ó, a gente está anotando aqui durante o dia o que vai ser feito, o que é necessário. E ao final do dia, a gente completando isso tudo, que é a negociação, daí a gente vai poder fazer um lanche, daí a gente vai fazer uma pipoca, vai assistir um filme. Mas primeiro esse fazer. E aí vai estar trabalhando os R's, né? Da responsabilidade, do reconhecimento, do respeito. E vai acontecendo assim essa formação aí. Obrigada, Virgínia. Vou ler um comentário aqui, também quero deixar aberto quem quiser fazer perguntas, tá? Um comentário aqui da nossa amiga Amanda Maciel. A criança com TDAH precisa de atividades lúdicas e que despertem o seu interesse. Essa criança não vai ficar horas sentada no computador. Isso não funciona com essa criança. Bem como disse a Camille Flores, essa rotina precisa ser planejada e sem muitas cobranças nesse período. Pais e filhos precisam estar emocionalmente bem. Obrigada, Amanda, pela sua contribuição na nossa live. Então, as meninas aqui, o pessoal que está online, quem quiser deixar alguma pergunta, tá? Alguma sugestão de comentário, eu estarei lendo aqui, tá? Para vocês interagirem com a gente. Agora eu vou fazer mais uma perguntinha para vocês. Que soluções de atividades podem ser desenvolvidas em casa por esse estudante com TDAH, atividades que ele possa fazer com autonomia e com a supervisão do responsável? Camila, pode começar. Ainda sobre o tema, eu vou deixar aqui uma sugestão de fracionar essas atividades. Por exemplo, fazer atividade, separar 25 minutos para fazer atividade, deixar 20 como um descanso, né? Até para esses 20 ser um prêmio, né? Ser um incentivo. É uma boa. Eles conseguem, muitas das vezes, né, dar um rendimento melhor. Nossa colega Amanda, né, fez atividades. Eu separei algumas aqui para poder dar sugestões. A primeira é resgatar brincadeiras antigas, né? Tem muita coisa que a gente aprendeu, tem muita coisa que a gente brincou e hoje não se brinca mais.
até uma questão cultural, né? A gente poder contribuir com isso. Eles vão gostar e vai ser bem bacana. Resgatar as brincadeiras antigas, dar tarefas em casa também. Claro que vai depender da idade da criança, né, do adolescente, a gente vai fazer uma coisa compatível, mas que eles também se envolvam, né, nas tarefas domésticas. Bem disse Virgínia, eles moram na casa. Relaxamentos também. Relaxamento, tem vários vídeos no YouTube, né, que fazem essa condução de relaxamento, é bem bacana, para uma hora que estiver mais exacerbado. Atividades físicas, que ajuda bastante, libera endorfina, né? Então, assim, vai ser muito bom. Uma coisa muito bacana que eu indiquei à criança que eu atendo, né? É ver da família, álbuns de foto antigos da família. E ali você contar a história por trás daquela foto. Né? A criança passa a conhecer determinados aspectos da família que às vezes ele nem sabia. Deixar a criança fazer vídeos com o celular, fazer entrevista com os pais, com os irmãos. É uma atividade bem bacana. E assim, não criticar, né? Não apontar as falhas, elogiar. Porque assim, se tratando de uma criança com TDAH, às vezes o mínimo esforço para a gente, para ela, é um esforço imenso. Então, sempre nas brincadeiras, dar pistas visuais, exemplos, né? Deixar que a criança também brinque as suas brincadeiras para que ela seja autora, né, daquela brincadeira, para que ela pense, e assim por diante. Obrigada, Camila. Camille, o que você tem para contribuir com a gente? De sugestões, de atividades que possam ser desenvolvidas com esse estudante com TDAH, que ele possa desenvolver sozinho, com essa autonomia e também com o apoio à supervisão do responsável. Então, eu meio que peguei no âmbito geral, não só o TDAH, outras deficiências também a gente pode trabalhar com essas atividades aqui que eu vou mostrar. Eu trouxe aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, um pano de PVC, tá vendo? Isso a gente chama de sussurrofone, né? Acho que as minhas amigas devem reconhecer isso aqui. A gente coloca assim, e o aluno, não só com deficiência, o aluno tem, como dividir dificuldade de aprendizagem também de leitura e escrita, a gente pode ouvir, né? Nos ouvir aqui e ter a percepção de como está a nossa leitura, de como está, a gente conseguir ouvir novamente, né, esse retorno. Aí o aluno vai percebendo como é que está a leitura e a ideia é melhorar, né, a leitura, a percepção da leitura com esse aqui. E é um cano PVC, tá vendo? Você encontra em qualquer loja de material de construção. Então, tá aberto, então o pai pode comprar, encaixar e virou um sussurrofone para ajudar na leitura. Isso aqui funciona mesmo, aprovadíssimo. Eu usei bastante nos atendimentos e achei meio bacana. Outro recurso assim, que o pai pode fazer é isso aqui, ó, com papelão e tampinhas, ó, o alfabeto. Tá vendo? O alfabeto pro filho, encaixando, ó. Tira, desatarracha e encaixa. O abecedário todinho aqui feito. E o seu filho pode confeccionar junto com você. E você brincar com isso. E, né, encaixando, desatarrachando. É uma coisa completamente fácil de fazer em casa, ó. Tampinha de garrafa PET. Isso aqui é material meu e da minha outra psicopedagoga que eu trabalho junto, Nébia, tá? Nosso material, nós trabalhamos. Então, assim, isso aqui é muito interessante, dá para fazer em casa tranquilamente. Outro recurso também, ó, os numerais, ó, com pregador, e aqui tem as mãozinhas, ó, com a quantidade, né? Aí o aluno, o paciente, ou seu filho, vai ter a noção da quantidade na mão e do numeral pregadinho no pregador para ser encaixado, tá vendo? Coloridinho, dá para fazer em casa também, muito facinho de fazer, então dá para treinar com o seu filho em casa, os numerais.
Vou pegar aqui outra coisa. Isso aqui, ó, tem isso aqui. Caixas de ovos coloridas, tá vendo? Você pode pegar o quê? Um pegadorzinho que você tem na cozinha e trabalhar esse movimento de pinça. E pegando as cores, no caso aqui eu uso um negocinho de congelar e pedir para colocar, ó, nas cores. Ah, cor azul. Coloquei, então, o movimento que se faz de pinça dá para fazer em casa também muito tranquilamente. E dá para trabalhar a quantidade, né? Ou caroço de feijão, ou coisa assim, botar as quantidades aqui também, nessa caixinha. E eu tenho isso aqui para trabalhar coordenação, mas isso aqui dá para fazer com papelão, com a letra do nome, com o numeral, que o aluno vai encostando, tá vendo? Vai passando, trabalhando a coordenação motora também e os numerais. Outra coisa que eu trabalho muito no consultório é com o tablet, tá? E com jogos interativos, jogos que não precisam de internet, que você pode baixar em casa e usar sem precisar da internet. Então, jogos que estimulam a multiplicação, a tabuada, para quem está paciente mais desenvolvido, jogos de abecedário, jogos de pintar. Então, assim, tem N coisas para a gente trabalhar com o nosso filho dentro de casa e com materiais super baratinhos, que dá para fazer, que dá para você desenvolver e estimular o seu filho nessa quarentena. Obrigada, Camille. Virgínia, sua contribuição para a gente. Muito legal as atividades aí de Camille, muito bacana, Camille. E o reaproveitamento, né? Aproveitar o que tem em casa, muito legal. O que eu vou dar como sugestão? As histórias. Eu acho muito necessário voltar às rodas, sabe? Os pais contarem as histórias de quando era criança, o tio contar. Muito interessante colocar uma latinha, um pote de sorvete, com várias palavras dentro, ou vários desenhos, eles produzirem os desenhos e virar ali uma caixinha de história, né? Era uma vez um carro que conheceu muitos lugares, os lugares que passaram, enfim. Tanto esse lado lúdico quanto a verdade mesmo. De falar, olha, gente, vamos contar as histórias quando nós éramos criança. Quando eu era criança, a gente tirava a fruta do pé, a gente brincava disso, brincava daquilo. Essa narrativa é muito importante. A gente só escreve e produz a escrita e a leitura a partir do momento que a gente amplia nosso vocabulário. E isso a gente não tem exercitado muito. Está aí a sugestão, exercitar o vocabulário de todas as formas. Vamos fazer de conta que a gente foi à feira hoje. Foi à feira e comprou laranja. Não pode repetir a palavra. E você comprou o quê? Banana. E você comprou? E você repetiu. E agora vamos começar de novo a brincadeira. Fui ao shopping e fui no piquenique comer hambúrguer. O que você comeu? Cachorro-quente. E você? Fui na rua, na padaria. Qual o lugar que você foi? E ampliar esse vocabulário da criança, que anda muito repetitivo. Eu falo isso enquanto escola pública, tá? Eu vejo que, como as mães e os pais estão produzindo muito, e aí cabe também a escola particular, sim, mas as crianças ficam com vocabulário reduzido. Então, na hora da escrita, muitas coisas não são desenvolvidas, até por conta dessa desigualdade mesmo. As famílias estão... Então, agora é o momento. Agora é o momento de ampliar esse vocabulário nas narrativas, nas histórias,
essa questão que Simone até falou ainda agora, eu adoro brincar com meus alunos com as brincadeiras antigas, né? Muito legal, Camila, isso, e eu estou falando Camila e Camille, né? Muito bacana isso da gente resgatar, né? A gente precisa resgatar, dar aquela respirada para reconstruir. Muito bom. Meninas, vocês querem indicar alguma sugestão de sites que os pais possam estar acessando para quem tem internet em casa, né? Alguém quer falar algum site? Sugerir algum site? Ayla, eu indico Racha Cuca. Os pais possam estar acessando para quem tem internet em casa, né? No meu caso, tem o Escola Games também, que é muito bom. Entendi. Não temos nenhuma pergunta aqui na nossa live, mas eu vou ler aqui o nome da galera que está participando, que deu boa noite. Simone Bandeira, Bruna Pereira, galera que está prestigiando a nossa live, Francine Moura, Verônica Buarque, que está agradecendo a Camila, o seu trabalho, o seu suporte, minha família, a Janete Faria, a mãe da Lud, nossa intérprete, Vânia Lopes, uma colega de trabalho, Thalita Bruxo, Mariana Marinho, Amanda Maciel, a Claudiane Ribeiro, que fez a live, participou da live com a gente semana passada, Tarcísio Torre, está podendo assistir a nossa live, que está acessível em Libras, nosso colega de trabalho também, o Alan Santos. Obrigada a essa galera que está participando aqui da live com a gente. Estamos chegando ao fim. A nossa live foi curtinha, estamos com 47 minutos de live, mas a gente conseguiu ser bem objetivo, né? Cada uma das professoras deu sua contribuição, de acordo com as suas experiências, com as suas formações. E eu vou deixar a palavra aberta para vocês se despedirem, para vocês contribuírem mais um pouco. Alguém quer falar alguma coisa? Ludmila, antes das professoras finalizarem, você quer falar sobre o curso Libras em Foco? A nossa live, estamos com 47 minutos de live, mas a gente conseguiu ser bem objetivo. Primeiramente, parabenizar por essa live, foi muito boa, muito construtiva. Agradecer a oportunidade de torná-la acessível. Estão me ouvindo? E para quem quiser conhecer mais sobre a Libras, tem o site. Você quer falar sobre o curso Libras em Foco? Estamos disponibilizando plataformas, né? Mas como tiver mas a qualidade continua a mesma. Então, se você quer parabenizar a ativa, agradecer a oportunidade de torná-la acessível, estamos enviando hoje para vocês e parabéns às pessoas que contribuíram para esse projeto. Para conhecerem mais sobre a você quer falar sobre vou ler mais um comentário aqui para a gente rapidinho. Ótima dica, Virgínia. Trabalhar o vocabulário é muito importante, principalmente com as nossas crianças da rede pública. Esse estímulo realmente é muito necessário. Parabéns, muito legal. Maria Júlia Goulart acabou de entrar. Libras em Foco bombando. Meninas, alguém quer fazer mais, se despedir do nosso público, fazer mais algum esclarecimento, algum agradecimento? Eu também quero agradecer a participação de vocês, que prontamente aceitaram o convite, e dar um friozinho na barriga, né? Fazer uma live. A gente está entrando nesse universo agora de lives, porque isso não tem como retroceder, né? Mesmo que assim, a nossa vida volta ao normal, nunca mais a gente volta ao normal, mas eu acho que agora as lives vão se tornar cada vez mais comuns, é um mecanismo de levar alguma contribuição com uma palavra, como eu tenho dito desde a primeira live. O objetivo mesmo é social, é ajudar alguém que esteja do outro lado ouvindo, necessitando de uma ajuda,
seja o profissional, seja a mãe, no caso hoje a mãe de uma criança com TDAH. Então, já deixo aqui o meu agradecimento a vocês. Com certeza estaremos juntas por aí, nos caminhos da vida, da educação, trocando nossas experiências, nossos conhecimentos, trocando nossos sonhos, por uma educação melhor, mais justa, né? Se vocês querem falar alguma coisa agora no final, fazer algum agradecimento, fica a palavra aberta para vocês, tá bom? Ayla. Falar? Pode falar. Congelou. Vocês querem falar alguma coisa agora no final, fazer algum agradecimento? Fica a palavra aberta para vocês, tá bom? Eu vou começar, porque as questões técnicas são muitas. Eu queria agradecer a vocês, agradecer esse tempo, esse momento que é assim, a gente se descobriu de repente YouTubers, né? É verdade. E apresentar um pouco. Voltei, né? Uma coisa que eu queria falar é que para os pais aproveitarem. Nesse sábado eu assisti aquela apresentação do Luciano Huck das altas habilidades e dos superdotados, né? Os pequenos gênios, e fiquei muito feliz, né? Entusiasmada de ter uma visibilidade maior às crianças. Eu acho que a gente precisa estar discutindo mais as altas habilidades e a gente descobrir isso com maior sensibilidade em casa. Às vezes acham que a criança tem todas as potencialidades, todas as inteligências, né, de Garden. E não é assim. E eu vejo muito potencial nessas crianças, seja na matemática, na música, na fala e na própria sensibilidade da escuta, né? Então, a gente precisa atentar mais a isso, aproveitar esse momento de ampliar essas habilidades das crianças. Então, ter essa sacada de o que ver que a criança está fazendo melhor um desenho, né? Aproveitar aquele momento ali, dar mais folha para essa criança, pega o que tiver na casa para que aquela criança amplie a arte. Eu falo a arte, né? Que às vezes é até um bom sanduíche, né? Faz um sanduíche com tanta beleza. Eu tenho visto isso das crianças. Enfim, feita assim, né? De lindeza, precisando de desenvolver essa parte das crianças, né? A paciência, o amor, os sentimentos em si. Então, agora é esse momento de desenvolver essas habilidades. Queria agradecer a Camila, a Ayla, uma graça, Ludmila. Estou encantada aí com o seu trabalho. Gratidão, viu? Um beijo. Contem comigo sempre. Tá bom? Obrigada, Virgínia. As meninas querem falar? Camille. Foi um prazer estar aqui, fazer essa troca e escutar esses profissionais maravilhosos. Obrigada, Ayla, por essa oportunidade. Ludmila aí, com esse trabalho incrível de Libras, sempre. Já foi minha professora. Eu tentei, Ludmila, eu juro que eu tentei. Não é minha área, Libras, mas eu admiro muito. Minha madrinha é intérprete, né, Eliane, maravilhosa também. Então, Virgínia é um conhecimento, eu fico boa de ouvi-la falar. Conheço muito tempo, a Camila, prazer.
por isso aí. Então, assim, muito bom ter esse espaço de troca. A gente pode fazer isso mais vezes. Agora eu me ambientei, agora eu tô com mais, ó. Gostei muito, muito obrigada. Muito obrigada a quem está assistindo, quem está prestigiando. Isso é muito importante, gente. Educação é o que leva a gente para frente. Então, né, não tá para ouvir o que o nosso presidente está falando e vamos escutar nossos professores, nossos colegas, nossos amigos e vamos para frente aí com essa educação maravilhosa aí, com esses profissionais excelentes. Beijão, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Camila. Eu que te agradeço. Camila, quer se despedir? Muito obrigada. Sim, Ayla, eu agradeço a oportunidade, né, por esse momento de troca, acho que muito valioso, né? Muito bom conhecer novos profissionais, né? Eu não conhecia a Virgínia, a Camille, a Ludmila, um grande prazer. E deixar um recado para os pais, né? Não se cobrem tanto, façam o melhor, né? Se hoje der para fazer, beleza, arrasaram. Mas se amanhã não der, se não tiver legal, não tem problema, né? Todos nós estamos passando por um momento muito difícil, né? E aproveitem para rever, para refletir, para quebrar paradigmas. A gente tem a oportunidade de sair desse momento mais forte. Muito obrigada, meninas. Eu que agradeço, Camila, agradeço a todas, especialmente Ludmila pela interpretação. Que trabalho social lindo que você faz, né? Faz na igreja, agora está fazendo aqui na live. E espero que as pessoas procurem o curso Libras em Foco, porque essa professora é maravilhosa, gente. E aqui, ó, já tem sugestão da Virgínia também, né, Virgínia, para uma próxima live sobre altas habilidades. E aí, vocês vão ter que convidar a Claudiane, que é especialista em altas habilidades. Então, já temos aí a pauta para um bate-papo muito maneiro, né? Muito proveitoso, que precisa ser pensado realmente. Então, gente, agradeço a cada uma de vocês. Boa noite, obrigada. Fiquem com Deus, que nós possamos, assim, ter alcançado alguns corações. As pessoas que estiveram com a gente na live, muito obrigada. Boa noite. Será um prazer e em breve nos veremos na nossa próxima live. Tá bom?